Tem 30 minutos já. O time vai descer, tá, beleza, o time vai descer. Então, vamos lá então, vou aqui, ó, time. Vocês podem começar? Olá, bom dia, bom sábado a todos. Estamos aqui para recapitularmos a lição dessa semana. Sejam bem-vindos, que possamos recapitular e aprender mais da palavra de Deus nessa manhã. Estamos aqui hoje com o Cláudio, ao nosso lado aqui, e o Sidney também, para ajudar aqui na recapitulação da lição, com os comentários, e possamos aí usufruir bastante da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração agora. Cláudio vai orar para a gente, para iniciar a recapitulação da lição. Oremos. Senhor, nosso eterno e amado Pai, nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua palavra. Amém. Nós vamos estudar nessa semana, nessa recapitulação, as palavras da verdade. Nos ajude a valorizar as Tuas palavras, Senhor. Nos ajude a compreendê-las e a colocá-las em prática em nossas vidas e a transmiti-las a outras pessoas. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vocês que estão conosco, estudamos essa semana, a lição trouxe como o título Palavras de Verdade. O que podemos dizer, que podemos concluir que são essas palavras? O que são essas palavras de verdade? Que base vêm essas palavras de verdade? Onde podemos encontrar essas palavras de verdade? E como podemos aplicar essas palavras de verdade? Fazendo a introdução aqui, o que vocês interpretaram aí dessa lição dessa semana, uma breve introdução aí desse subtítulo, Palavras de Verdade, que podemos dizer aí da lição dessa semana, no que diz respeito à introdução? Olha, o mundo em que vivemos, né, tem muitas teorias, né, muitos pensadores, muitas pessoas que desenvolvem suas próprias teorias, ideologias. Então a gente vê aí espalhado muitas teorias, muitos caminhos que uma pessoa pode escolher percorrer. Mas a verdade, né, ao contrário do que muitas pessoas dizem, é algo absoluto. Não existe uma verdade minha, uma verdade do Robson, uma verdade do Sidney, né? Existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta que nós estudamos, essas palavras de verdade, é a Bíblia que nós estudamos. A palavra de Deus, que é a inspiração do Espírito Santo. E a palavra de verdade, querendo ou não, para os críticos, ela é universal, né? Mesmo que ele possa questionar no entendimento dele, como o Cláudio acabou de falar, não existe a verdade minha, nem a sua, nem a de Robson, e nem a sua, meu querido. Mas a verdade está aqui, na palavra. Mas um dia, quem nunca encontrou a verdade, certamente um dia vai se encontrar com a verdade, porque ela é universal. E essas palavras de verdade, você que está nos acompanhando, ela faz, dentre muitos efeitos que ela causa, nos faz refletir sobre alguns conceitos e práticas que vivemos, não é verdade? Faz-nos refletir sobre isso. E essas palavras são palavras para nos fazer bem, e principalmente para que possamos usar para fazer bem para o nosso próximo. E essa verdade, como vocês disseram, é uma verdade absoluta. No decorrer dos tempos, Satanás usa de todas as formas, e muitas vezes de forma sutil, distorcer essa verdade. Uma prova disso são as teorias que existem hoje de relativizar essa verdade. Então, quando começamos a relativizar essa verdade, começamos a perder a referência do que é essa verdade absoluta.
né? E a Bíblia é taxativa, né? O que Deus deixou para nós é taxativo, é incondicional, não é verdade? O próprio Jesus, Robson, ele disse que existe apenas um caminho, e o Jesus é o caminho. Então, a pessoa pode achar que ela vai encontrar salvação em outros meios, vai encontrar a felicidade, a paz, vai encontrar a origem do mundo em outros caminhos, em outras ideologias, mas o fato é que, cedo ou tarde, ela vai se encontrar com a verdade, assim como o Sidney disse, né? Cedo ou tarde a pessoa vai enxergar a verdade, que é a palavra de Deus. Todos nós encontraremos a verdade, porque todos nós um dia compareceremos perante Deus em seu tribunal. Então nós enxergaremos a verdade, né? Então cabe a nós, que temos a verdade em nosso coração, que temos a Bíblia em nosso coração, cumprir uma mensagem que está na lição dessa semana, como você já disse, que é levar essa verdade a outras pessoas. Nós não temos a condição de convencer, né, porque isso é um trabalho do Espírito Santo, mas temos o dever de levar, de apresentar. Né? Nós somos instrumentos na mão de Deus, né? Condução dessa palavra, e Deus nos usa para levar essa verdade, né? E essa verdade, não basta só essa verdade existir, ela tem que ser conhecida, né? Temos que ter o conhecimento dessa verdade. E a primeiro dia aí nos diz sobre isso, o conhecimento da verdade. Então, não basta essa verdade existir, né? Todo livro aí de Provérbios vem em várias situações trazendo para a gente, e alertando também, né? Vem dizendo, ouça, ou seja, fique atento, ouça, fique atento, né? Então, não devemos simplesmente aceitar a existência dessa verdade, mas devemos conhecer essa verdade. E como que podemos conhecer essa verdade? Qual o caminho para conhecermos essa verdade e ir além? Passarmos essa verdade da forma que Deus quer que seja passada, que seja conduzida. Qual a forma de conhecermos essa verdade, Sidney? Você tem que ser verdadeiro. Porque a verdade, para o cristão, ela já faz parte da sua vida. Do dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, você já é um homem declarado a proclamar a verdade. E outra, o Espírito Santo, você querendo ou não, ele vai enviar pessoas para ouvir a verdade que você tem dentro do seu coração. Então a verdade, ela caminha junto com o cristão. Você é a verdade, você é Jesus. Eu sou Jesus, você é Jesus. Porque as pessoas estão sedentas de saber quem é, ainda mais, né, hoje, o mundo que nós vivemos, com mais de 3.000, se não salvo eu, religiões no mundo, pessoas que estão querendo se apegar a alguma coisa, se apoiar em algo que tem um poder, quem sabe, mágico, extraordinário, que aquelas pessoas deixem de sofrer, algo que seja magnífico para elas. E muitos evangelhos que nós temos assistido, lendo alguns livros, vendo anúncios, jornais, tem até anúncio de igrejas, que pessoas estão vendendo igrejas. Então, muitas das vezes, o evangelho que essas pessoas estão ouvindo hoje é um evangelho sem renúncia, é um evangelho sem verdade, é um evangelho sem cruz. E não é para isto que nós estamos aqui. Porque nós somos a verdade. Então não adianta eu pregar a verdade aqui para vocês e ser um hipócrita. Nós vemos aí que essa verdade, o que nós falarmos simplesmente conhecer a verdade, que essa verdade existe, é uma forma muito, muito restritiva de falar. Então, o que consiste essa verdade? Então, nós nos deparamos com esses questionamentos, né? Nós precisamos seguir a verdade, mas o que é essa verdade e onde essa verdade está?
O fato, Robson, é que a verdade está disponível para nós, né? A palavra de Deus. Agora, a gente, né, nós pecadores, né, ainda com traços do pecado, mesmo aceitando Jesus, nós temos aí uma luta diária para nos aplicarmos a essa verdade. Né? Então, a gente tem a Bíblia lá, muitas pessoas têm a Bíblia lá guardada em casa, outros deixam aberta como um amuleto. Né? A verdade está lá, mas não adianta nada ela estar lá se nós não investirmos nosso tempo, nossos esforços em conhecer cada dia mais, em nos relacionarmos com Jesus através da verdade. Muitas das vezes também essa verdade ela é distorcida. Né? É uma verdade também distorcida, porque muitas das vezes é uma verdade que vai apertar você também. Tem hora que você vai ter que se desfazer daquilo que muitas das vezes está fazendo com que você desvie da verdade. Né? Algo que lhe faz bem. E você não quer perder aquilo ali, aquele que lhe dá prazer, que está lhe fazendo bem, que está lhe dando uma felicidade, entre aspas, né? Mas você sabe que aquilo ali, algo que você está praticando, ou fazendo, ou exercendo, não faz parte da verdade, que você sabe que é verdade. E muitas das vezes você sabe que é verdade, mas você não está caminhando com a verdade. Ora, o que é isso? O que é que eu estou pregando então? E isso talvez seja, no estudo aí de Provérbios, isso talvez seja o ápice, o clímax do livro de Provérbios, essa verdade vivida. Talvez seja essa mensagem, a conclusão dessa mensagem de Provérbios. Né? A mensagem vivida, não só a verdade falada, mas não vivida. E Deus pede que vivamos essa verdade, que sejamos luz para as pessoas, né? Que o nosso ministério, que muitas vezes essa verdade, ela não é passada de forma verbal, ela é passada numa atitude, e essa atitude consiste no nosso ministério. Na verdade que nós passamos, consiste também no que fazemos. No decorrer da lição vamos ver sobre como nós tratamos os pobres, né? Como nós deparamos com isso. Então, essa verdade é revelada também da forma com que agimos. Principalmente, né? Esse ministério nosso revela muito essa verdade. O fato é que nós investimos tempo, dinheiro, esforços em várias coisas do nosso dia a dia. Né? Investimos muito tempo, mas o que a gente vê, o que eu enxergo até em minha vida mesmo, é que o esforço que eu poderia estar investindo em algo que é eterno, eu não estou investindo como eu deveria investir. Da preciosidade da palavra de Deus, do valor que ela tem, da transformação eterna que ela aplica em minha vida e na vida do meu próximo. Então a gente parece que tem que acordar um pouco, né, para a nossa realidade de que vivemos nos últimos dias, de que o mundo é essa confusão que está nos envolvendo, mas que precisamos cada dia mais investir naquilo que é eterno. Né? Você falou algo fantástico. O melhor investimento que o homem e mulher de Deus tem, o melhor investimento é você pregar a verdade. Dizimar o tempo que resta de nossas vidas hoje aqui na terra para pregar a verdade para as pessoas que não conhecem. O que é dizimar o seu tempo, o meu tempo? As horas que você tem de folga, que você não jogue na lata do lixo. Porque você está dizimando não a Deus, você está dizimando a Satanás. Hoje mesmo eu estava comentando com uns colegas de trabalho sobre essa coisa do zap aí que está tomando conta da igreja. Fala a verdade, está tomando conta da igreja. Eu não estou falando do mundo, que o mundo jace do maligno. Está tomando conta de alguns, né, irmãos e mais jovens, né, da igreja. Quer dizer, muitos, né, perdem o tempo naquilo ali. Aí eu mostrei para eles o tempo que eu não estou perdendo. Eu falo aqui, ó. Isso aqui é grupo de pessoas que eu estou evangelizando.
É para isso que serve. Então, quando você perde tempos preciosos da sua vida de proclamar o evangelho eterno ao Senhor, você está jogando o seu tempo no lixo. E é um desafio, né? Eu sei que Cristo é a verdade, mas não será verdade para mim se eu não aceitar viver com Cristo, né? Então, esse é um desafio. E temos várias nuances aí desse desafio nosso, da palavra de verdade. E passando para a parte de segunda-feira, queridos amigos, roubando os pobres. É um outro desafio em nossa vida. Só que esse roubando os pobres não pode se entender de forma do roubar, literalmente. Não podemos entender apenas dessa forma, né? O entendimento é muito mais amplo do que conviver e entender dessa forma, de forma tão restrita. Devemos ampliar esse conceito aí, como roubamos dos pobres, né? E esses pobres aí, entenda-se, pobres não só financeiramente, mas pobres também de pessoas que estão desarmadas espiritualmente, desarmadas psicologicamente. Então, às vezes, somos covardes com quem roubamos, né? E tem a ver também com a nossa responsabilidade de passar a verdade. Por quê? Quando essa verdade entra no seu coração, você não fará nada para prejudicar o seu próximo. Quando essa verdade entra no seu coração, quando você está vivendo essa verdade. E quais são o que podemos ampliar aí sobre essa questão de roubar os pobres? Como podemos evitar, ou podemos numerar aí para podermos evitar esse roubo aos pobres? E aí entenda de forma ampla isso aí. O fato é que o verso que fala de roubar dos pobres, que é Provérbios 22, ele diz claramente roubar dos pobres, né? Mas, na verdade, a gente não pode roubar de ninguém, né? Ampliando esse verso aí. E, como você disse, esse verso tem uma aplicação literal, que é roubar literalmente dos pobres, que é explorá-los, que é a falta de piedade com o necessitado, a falta de compaixão, a falta de amor. E a questão espiritual, quando a gente se depara com a oportunidade de apresentar a verdade, aquilo que o Sidney estava falando, a gente tem várias oportunidades aí de apresentar a verdade, utilizando a tecnologia, né, hoje em dia, e a gente acaba não apresentando, roubando ali dele uma oportunidade de conhecer a verdade, ser transformado por Jesus e roubando a oportunidade dele ter a vida eterna. Então, tem essas duas aplicações que você disse. Uma delas é a nossa negligência com relação ao testemunho, e outra é uma, porventura, falta de misericórdia, compaixão com as necessidades daqueles que estão ao nosso lado. Cláudio, Robson, roubar aos pobres também faz parte do conhecimento da verdade. O livro O Lar Adventista, uma escritora americana, a senhora Ellen G. White, ela diz assim: quando você passar em uma calçada e você vê um mendigo na rua, na calçada, você não pegue aquelas moedas que você tem no seu bolso e dê para ele. Você está se achando superior a ele. Porque, veja só, ele, para lhe pedir, ele não fica em pé. Ele está sentado. Ele está sentado. E isso está o quê? Se humilhando a você, para você dar aquelas miseráveis moedas que você tem para ela. E ela diz assim: ao você doar o seu dinheiro que você tem, você se agache e fique rente com ela para mostrar para ela que você é igualzinho a ele.
E essas pessoas são as pessoas que Deus mais tem interesse de levar para o céu. Então, roubar aos pobres não é só você ou eu querer tomar aquilo que ele tem, que ele não tem nada. Roubar aos pobres é você ver ele e não falar do amor e da misericórdia de Jesus. Essa semana eu estava indo no supermercado com a minha filha, rapidinho aqui, e ali eu tenho um cidadão que eu vejo todos os dias ele ali, nós vamos entrar nessa parte, mas já vou estar adiantando, um alcoólatra, e ele estava na padaria, e aí ele, oi, como vai o senhor, tudo bem? Que sempre eu faço a doação para ele, tudo bem, você já tomou café? Não, eu quero só as moedas. Eu falei, não vou lhe dar moeda. Fui, comprei o alimento dele, deu o café da manhã dele, ele agradeceu muito, eu falei, saia dessa vida. Jesus quer transformar você. Deixe Jesus transformar a sua vida. Quer dizer, eu valorizei ele. Eu não roubei ele. Pelo contrário, eu valorizei ele para Deus. Essas pessoas são preciosas aos olhos do Senhor. E lá na frente, eu sei que o Robson quer falar muito, mais um pouco aí, lá em Provérbios 23, 10, que ele fala assim, ó, não removas os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos. O que é que Salomão estava querendo dizer isso daí? Por que ele estava querendo dizer isso? Desde aquela época, hoje nós temos muitos grileiros, ladrões de terras aqui no Brasil, né? Muitos. E naquela época, os grandes fazendeiros, os ricos, eles oprimiam os pequenos agricultores, pegavam aqueles piquetes, que eram os marcos, que dividiam os seus lotes, e ali eles tomavam. E Salomão, né, pelo conhecimento que Deus deu para ele, né, ele adiantou este conhecimento que já tinha dos antigos, dos egípcios, ele já adiantou e colocou nos ensinamentos, colocou na Bíblia, colocou para o povo de Israel também. Olha, vocês, quando for marcar, né, os seus sítios, suas fazendas, vocês colocam no lugar certo, ninguém toma o que é de ninguém. Pode falar. É a nossa responsabilidade, né? Muito grande. Temos dois estágios. Primeiro, conhecer essa verdade e depois colocar essa verdade em prática. Porque não basta conhecermos, mas a nossa responsabilidade, se nós não passamos essa verdade, estamos roubando. Porque quanto mais conhecemos, maior a nossa responsabilidade. E Provérbios 22, 20 e 21 diz, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Então as pessoas que estão ao nosso redor são enviadas por Cristo para que nós mostremos essa verdade para essas pessoas. Então essa é a nossa responsabilidade. Se nós negligenciamos, somos omissos, estamos roubando. Não é o fato de só ir e retirar, mas o fato de você, como você disse muito bem, Cláudio, tá retirando a oportunidade dessas pessoas conhecerem a verdade. E isso é muito grave. Já passando para a parte de terça-feira, um assunto importante aí, o preguiçoso. Nesse contexto dessa lição dessa semana, que é a verdade, palavra de verdade, e nós temos essa responsabilidade, como nós falamos, de levar essa verdade, não devemos negligenciar, sermos omissos na verdade, seja em qualquer ocasião, o ser preguiçoso atrapalha muito essa missão nossa, né? O que podemos extrair dessa lição de terça-feira aí, Cláudio e Sidney? Olha, primeiro que a doutrina da verdade de Jesus, ele já condena o preguiçoso, né? E ele condena também a inveja. E a palavra do Senhor também nos orienta que o mundo jace do maligno. Tudo que o mundo tem é para encher os nossos olhos, os seus olhos. E é verdade. Tudo que tem no mundo é para somente nos atrair. Quem é que não gosta de passar em uma loja e ver um mega carro, a coisa mais linda? Ver aquelas mansões, aqueles palácios. Sabe, ternos lindos, maravilhosos. Eu sou apaixonado por terno, infelizmente eu estou sem terno, mas eu amo andar bonito, e principalmente vir para a igreja. Eu gosto, andar elegante, terno bonito, né? Calças de marca, todo mundo gosta, as mulheres vaidosas, né? Todo mundo gosta. Só que tem muitas pessoas que não são
doutrinada nesta parte, que muitas vezes tem inveja, né? De ver aquela irmãzinha com uma roupa melhor, o irmão vê um outro com uma roupa melhor, outro vê um carro melhor do que o... Mas ele trabalhou para ter aquele carro. Eu trabalhei para ter aquele terno. Eu trabalhei, né? Esses dias eu estava conversando com o irmão, Sidney, como é que está? Você está bem? Não, eu trabalhei para ter aquilo ali. Eu trabalhei. Sabe? Então, quando você trabalha honestamente e andando na presença do Senhor, Deus vai te abençoar. Mas Deus não abençoa a pessoa que tem inveja, né? Que a inveja não é de Deus. E Deus não abençoa a pessoa também que não trabalha. E Sidney, esse pecado da inveja, ele começou há muito tempo atrás, já, né? lá atrás. Isso, nós herdamos isto. Nós herdamos isto, é tão assim que Deus abomina essas coisas. E isso faz parte também do conhecimento, da sabedoria divina, porque não é aquilo que eu olho que é bom para mim. E qual que é o perigo disso aí? Já sabemos que é condenado pela Bíblia, essa preguiça, né? Qual que é o perigo que corremos aí em ter essa preguiça ou praticar essa preguiça aí, Cláudio? Como o Sidney disse ali muito bem, a gente pode ter inveja dessa pessoa. Inveja no sentido de, como você disse, inveja de coisas boas. Né? Eu gostaria de ter isso. Isso não é um mal, mas o próprio sentimento, que eu disse que começou há tanto tempo atrás, né, que Satanás ele teve inveja de Jesus lá no céu. Inveja. Né? Então, esse pecado é um pecado abominado por Deus, pois ele é um pecado que Deus via claramente lá no céu e que conduziu tantos anjos e que conduziu a confusão que nós vivemos nesse mundo hoje. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, porque o mundo tem as suas atrações. Né? Nós temos várias atrações. Tudo que vemos, olha, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter dinheiro. E chega ao ponto, Sidney, da gente até cobiçar ou ter inveja das pessoas que procedem erradamente para ter o dinheiro. Né? Muitas pessoas dizem, nossa, se eu fosse um deputado, talvez eu estaria roubando a mesma coisa. É algo incrível, Cláudio e Robson, que a igreja ela está se evoluindo. Não é verdade? Ela está se evoluindo de tal forma que nós temos que pregar de acordo com o mundo está andando, com todo cuidado, com cautela, para com que os nossos jovens, os nossos irmãos que estão entrando hoje na igreja, não venham se corromper com essas coisas. Porque o mundo nos atrai, sim, realmente ele nos atrai. Né? A palavra do Senhor fala que nós temos que fazer o quê? Viver nesse mundo, mas sem ser do mundo. E sabe o que eu acho interessante dessa história, que eu sempre cito quando eu tenho a oportunidade de passar a lição? É o exemplo de Moisés. Moisés era um príncipe no Egito. Hoje ele seria um mega empresário, um príncipe, aí, filho de um presidente, filho de um rei, e ele poderia ter todas as coisas boas que o mundo poderia oferecer. Mas a Bíblia diz claramente que ele preferiu sofrer com o povo de Deus a aproveitar dos prazeres temporários do pecado. Então a gente tem que acordar para isso. E ele agiu, né? Tomou o passo, arregaçou as mangas, né? Como poderia... Não foi preguiçoso, né? A gente não pode viver essa ilusão das riquezas, dos bens. Essa comodidade, né? Essa parte cômoda aí. E essa falta de... E às vezes essa falta de estudar, falta de exercitar a mente, também são características aí da preguiça. E isso pode maquiar a sua falta de vontade de se comprometer com Cristo, né? Sair dessa zona de conforto, que é um desafio. Então, essa falta de querer estudar, de querer exercitar a mente, de buscar a palavra, está maquiando essa vontade de buscar a Cristo, de seguir a Cristo. E quando nós fazemos isso, nós habilitamos o inimigo a tomar terreno, porque nós estamos abrindo espaço para o inimigo tomar terreno. Né? Quando nós não agimos, nós deixamos esse espaço. E se nós deixamos esse espaço, o inimigo entra e faz o trabalho. Já passando para a parte de quarta-feira, o amigo como inimigo. O amigo como inimigo. Provérbio 27, 5 e 6 diz, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama.
Então nós vemos aí, né, que é melhor ser repreendido por aquele que nos ama do que ser bajulado por aquele que é falso. Você deu uma adiantada um pouco aí, só que a lição de quarta-feira é o que colocamos na boca, né? Você deu uma adiantadinha aí. Mas o que nós vemos aí, Sidney, o que colocamos na nossa boca, muitas pessoas, eles acham que alimentação não tem nada a ver com vida espiritual. E algo, viu, quando você está evangelizando a pessoa, quando entra na parte do alimento, aí já machuca. Não, meu irmão, mas tem certeza? Mas o senhor fala que Deus abençoou tudo. Aí você começa a entrar, começa a estudar com ele com carinho. Realmente, você sabendo fazer, eu gosto de comer bem. Modesta parte. Quem é que não gosta de comer bem? Então, isso prazer, é um prazer, né? Um dos melhores prazeres da vida é você ter saúde e comer bem. Mas nós somos tentados todos os dias. Não é verdade? Você quer ver você ser tentado? É quando você vai naquele restaurante, e principalmente quando eu gosto de viajar muito, né? Aí você chega naquele restaurante, que vê aquele buffet imenso, e você fica com a boca salivando, e você quer comer de tudo que tem ali. Mas você tem que ter cautela. Por quê? A palavra do Senhor me ensinou que, Sidney, olha, os glutões não herdarão o reino dos céus. Opa, olha, é pecado também comer muito? É pecado, sim. Então, eu sou tentado da mesma forma que eu sou tentado a cobiçar também, ou a invejar uma pessoa que tem aquilo que eu não tenho, da mesma forma, eu sou tentado todo o tempo. Então, faz parte do conhecimento da sabedoria, aquilo que eu coloco na minha boca, aquilo que eu bebo, né? Às vezes, tem pessoas que comem de uma forma tal que tem dela que quando termina de comer, ou jantar, ou almoçar, seja lá o que for, já está dormindo. Porque o estômago, o seu organismo não consegue trabalhar muito, e ali a pessoa fica ali onde está, ela dorme, desmaia, fica ali. E aí vai causar um problema de saúde muito grave, né? E isto não é do desagrado de Deus. E isso é uma palavra de verdade, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo também, do que colocamos. É uma palavra de verdade, e devemos cuidar disso para sermos instrumentos de verdade, para sermos condução dessa verdade, devemos cuidar do templo do Espírito Santo, né? Agora, só completando aqui que essa má alimentação, desculpa te interromper, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus, ficamos com a mente atordoada, não conseguimos a comunicação perfeita com Deus, e sempre que vem essa questão da alimentação, existe um verso muito especial, que é 1 Coríntios 10:31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse verso está nos dizendo que é possível comer para desonra de Deus. É possível comer de uma maneira que não traga glória a Deus. Então, a lição, ela sempre vem nos dar a oportunidade de avaliar nosso comportamento, né, Sidney? Exatamente. Agora nós temos a oportunidade de avaliar, será que a minha alimentação está sendo saudável, está sendo equilibrada? É de acordo com a vontade de Deus? E hoje temos vários conceitos, filosofias de alimentação aí, né? Nós vemos que está muito na moda essa questão de alimentação, dando receitas, como se alimentar bem, né? Alimentação equilibrada. Então temos várias teses aí, várias teorias sobre essa questão, né? E agora sim, já passando, né, para a parte agora, fui repreendido pelo amigo aqui, Cláudio, já passamos por essa parte, o amigo como inimigo, né, que mais vale, melhor a repreensão, né, feita com amor, né, do que ser franca, do que as feridas, né, pelo que ama, do que aí ser bajulado pelo inimigo, né, que está disfarçando aí, né, nos bajular, para ter aí um tipo de confiança, e nós devemos tomar cuidado que isso é artimanha do inimigo também. E isso é mais um ponto da lição, é uma palavra de verdade também. Nós devemos tomar cuidado, por quê? As palavras são muito sábias, meus irmãos. Por quê? Porque Deus sabe
conhece o nosso coração e sabe do ego do ser humano. Conhece muito bem o ser humano e sabe aonde que o ego do ser humano pode levar à sua perdição. E Deus, com o amor infinito que tem por nós, não quer que nós nos perdemos, né? O que podemos dizer aí sobre esse dia, o amigo como inimigo? Eu poderia dizer que é mais uma de nossas responsabilidades. Né? Nós aí, quando eu olho para a minha própria vida, né, eu vejo quanto tempo eu perco, quanto sofrimento eu tenho por não investir na palavra de Deus. Né? E eu vejo também, Sidney, como você estava falando aí do nosso testemunho, eu vejo aí quanto tempo eu perco, quantas oportunidades eu perco de testemunhar a respeito de Jesus. Então, quando a gente conhece as palavras da verdade, quando a gente conhece de verdade, a gente vai passar a enxergar as pessoas de uma outra maneira. Né? Quando Jesus estiver claramente no nosso coração, eu vou passar a enxergar as outras pessoas da maneira como Jesus gostaria que eu enxergasse. Então, eu que quero a salvação para mim, Jesus disse que eu devo amar o próximo da mesma maneira como ele ama. Eu vou enxergar o próximo como alguém que tem a oportunidade de ter a salvação e aquilo está na minha mão e eu não posso negligenciar aquilo para ele. Mesmo com os defeitos que você vê nele e que você não goste. Você precisa amar. E ele precisa saber que você ama. Ele precisa saber. Tá? Que muitas das vezes, meus queridos, esse evangelho de você amar, eu falo com experiência própria, eu não sei quantos aqui já ouviram esse testemunho, né, de uma pessoa, um pastor de uma determinada denominação, falando a palavra certa, me esculachou na rua por inveja. E quando passou uns 2 ou 3 anos mais ou menos, ele passava pela rua, eu passava mesmo que ver um animal. Um olhando para o outro e não falava nada. E uma certa vez o pastor pregou sobre o amor e aquilo ali, e a lição falando sobre o amor, eu falei, Senhor, eu não posso ser omisso, eu não posso pregar a tua palavra, o evangelho, sendo hipócrita. O Espírito Santo falou, agora você vai pedir perdão para ele. E isso incomodou demais. Eu não sei se aconteceu isso com vocês ou com vocês aqui. E isto é algo, meus queridos, autêntico que aconteceu comigo. E o Espírito Santo falou, você vai. E eu não vou não. Eu tive que ir. Fui a primeira vez, não tive coragem, conversei com ele aceitou, conversei. Quando foi no outro dia, eu pedi perdão. Antes de eu pedir o perdão, ele já veio me abraçar e me pedir perdão. E eu fui pedir perdão para ele, o meu inimigo. Então, os meus inimigos é o que Jesus prega. É a verdade. Você precisa fazer isso, senão se ele perder a salvação por causa de mim, eu vou me perder com ele. Sidney, eu vou te falar uma coisa que às vezes você pode ficar ofendido, mas eu acredito que pelo conhecimento da palavra você não vai ficar. Que Jesus não precisa de você. Não, com certeza. Ele poderia enviar, os anjos, pregar a palavra de outra maneira. De outra forma. Agora, ele dá a você a grande oportunidade, o grande benefício de você ser participante da salvação da outra pessoa. Exatamente. Exercitar, né, a vida cristã. A vida que é isso, você, Sidney, lá no céu, encontrar uma pessoa que, nossa, eu levei a palavra para essa pessoa. Que prazer que vai ser. E aí a Bíblia nos concede autoridade para repreendermos, só que não podemos confundir isso com autoritarismo. O único cuidado que nós devemos ter, né, que devemos repreender aí não de forma punitiva, mas de forma redentiva. Né? Então devemos tomar esse cuidado aí e não devemos ser coniventes com erros. Né? Essa é nossa responsabilidade com a palavra que Deus nos deixa, a palavra de verdades. Não devemos ser coniventes com os erros. A Bíblia nos dá autoridade para repreender, sim, porém repreender com amor. Né? Repreender com amor. E já passamos para a parte de quinta-feira, dessa nossa responsabilidade, temos outras responsabilidades também, como a lição dessa semana vem falando, sobre palavras de verdade. Né? E sobre essas palavras de verdade, devemos estender para nossas responsabilidades, que temos de estender essa palavra e mais ainda viver essa palavra. Qual que é as nossas responsabilidades aí? Responsabilidades vividas, né? Não só
faladas. Eu vou falar rapidinho aqui mais ou menos, porque nosso tempo já está no fim também. Mas a gente tem basicamente duas responsabilidades. Com relação àquilo que fazemos, para o bem ou para o mal, e também, né, uma responsabilidade que muitos ignoram, é com aquilo que deixamos de fazer. Né? Então eu tenho responsabilidade Missão, com os meus né? atos. Né? Eu fiz isso de bem ou de mal, e aquele bem que eu deixei de fazer também eu sou responsável por ele. Né? E eu vou pagar por aquilo. Sim. Então eu vou ser julgado e condenado pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Então é responsabilidade minha de eu levar esse evangelho eterno para as pessoas que estão ao meu redor, do meu trabalho, meu vizinho, da minha família, seja lá quem for. É minha responsabilidade a salvação dessas pessoas. E Provérbios, para fecharmos esse dia aí, meus irmãos, Provérbios diz, 3, 11, 12, dentre outras passagens aqui, um trecho desses 2 versículos, não rejeitar a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Então nós devemos rejeitar a disciplina do Senhor. Por quê? É para o nosso bem. Né? E como temos essa verdade vivida, essa verdade, como fala lá o segundo dia, é a verdade conhecida, que conhecemos essa verdade, não só sabemos que tem, mas conhecemos essa verdade, nós aceitamos essa repreensão divina. E não devemos rejeitar essa repreensão, porque se rejeitarmos essa repreensão divina, estando perdendo a oportunidade de nos amadurecermos como cristão. E estamos perdendo a oportunidade de crescermos como cristão quando nós rejeitamos essa repreensão de Cristo. E aí, chegando ao final da nossa lição, a conclusão dessa, a palavra aí para concluir, do Sidney e do Cláudio, essa lição dessa semana, palavra de verdade. Temos aí muitas verdades e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade quando cremos nessas verdades, né? A minha última mensagem para o nosso amigo internauta, para a gente, para mim mesmo, é que hoje a gente investe muita coisa. Né? Trabalho, estudo, lazer, dormir, preguiça, coisas boas, coisas ruins. Mas negligenciamos muitas vezes a palavra de Deus. Então a gente aí não investe nesse conhecimento, tanto teórico quanto prático. Né? Então a gente não estuda como deveria e não pratica no dia a dia com o nosso próximo como deveríamos. Né? Então, que a gente possa investir mais na confiança em Deus, quando Ele diz que devemos buscar em primeiro lugar e todas as outras coisas Ele nos dará. Né? Meus queridos, não vamos ser omissos do erro. Vamos pregar a verdade. Vamos ser verdadeiros. Lá fora, tem milhares de pessoas que estão com o olho vivo olhando para mim e para você, para ver quem somos nós. Nós vamos ser cobrados. Vamos ser verdadeiros na presença do Senhor. Terminando aqui, meus irmãos, essa verdade que Deus nos deixa, essa verdade que não devemos só saber que tem, mas devemos conhecer essa verdade para praticarmos e para termos essa verdade será vã se nós não submetemos a nossa vida em Cristo. É o cerne da questão, submetemos a nossa vida em Cristo, porque a nossa tendência não é aceitar essa verdade e não nós podemos assim saber que existe essa verdade, mas não é aceitar, não é sair da zona de conforto. Essa não é a nossa vontade natural como seres humanos. Então devemos pedir a orientação de Cristo. Só sob a orientação de Cristo que podemos conhecer e praticar essa verdade, né? E aceitarmos a repreensão de Cristo em nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Então essa verdade tem que ser uma verdade viva, e uma verdade que se viva e que possamos praticá-la e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Devemos viver. O nosso ministério deve ser essa verdade, e essa verdade tem que ser um estilo de vida para nós, né? Vamos concluir aqui com a oração do Sidney. Obrigado a todos que ficaram conosco nessa manhã, recapitulando a nossa lição.
essa palavra maravilhosa, que é essa palavra de verdade para a nossa vida. E no próximo sábado estaremos aqui de volta, após o informativo, para recapitularmos a lição da próxima semana. Para encerrar, pedir ao nosso irmão Sidney para fazer uma oração para nós. Nosso Deus e nosso amado Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por esta manhã de sábado maravilhosa que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai querido, pelo estudo desta lição, que nós aprendemos o que é verdade. Que os nossos amigos que estão nos assistindo, meu Deus, possam ter aprendido nesta manhã a verdadeira verdade, meu Deus. Nós sabemos que este mundo lá fora são cheios de luzes que nos atraem. Muitas coisas que têm nos apegado, Senhor. Que nesse momento, meu Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, o Senhor possa, meu Pai, repreender tudo aquilo que nos atrai, que é para a nossa destruição. Nos ajuda. Ajuda a tua igreja, meu Pai, a andar em novidade de vida verdadeira. Perdoa, meu Pai, os pecados da tua igreja. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa-nos neste santo sábado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.